Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Daniele Leite e hoje nós vamos estudar sobre a relação professor-aluno. Esse tema ele é muito cobrado nos concursos de vocês. Então, muita atenção aqui, papel e caneta na mão e vem comigo. Vejam aqui o nosso tema, relação professor-aluno. Aqui estão nossas redes sociais para vocês entrarem em contato. E então, a gente vai começar a falar sobre essa relação. Eu parto da fundamentação de Paulo Freire, então trazendo aqui que essa relação professor-aluno, para que ela seja uma relação de contribuição, de formação, ela deve ser uma relação dialógica, partindo do diálogo, permitindo a interação e participação do meu aluno, sempre com um viés humanizado, valorizando as experiências que os alunos já trazem da sua vida, as suas vivências, contemplando também o entorno da escola, né, a comunidade. Então, essa relação professor-aluno vai ser aquela relação em que eu não prezo por uma hierarquia, aquele autoritarismo em que o professor é que manda, o professor obedece, só o professor é responsável pelo conhecimento, só ele detém o conhecimento, então ele faz da sua prática mera transmissão de conhecimento. Não, a relação professor-aluno que a gente tem que prezar é essa relação humanizada que promove uma autonomia, uma emancipação para esses cidadãos que estão sendo formados. Sempre lembrando que quando eu falo em emancipação, em autonomia, é dar a condição aos meus alunos, por meio da formação, que ele tome as suas melhores decisões, façam as suas melhores escolhas. Então, obviamente, esse professor terá que ser aquele professor mais próximo, aquele professor tolerante, que realmente respeite os seus alunos, respeite as diversidades e compreenda que cada aluno aprende no seu tempo. Então, vem comigo para a gente estudar um pouquinho, ler na íntegra o que nós temos nos nossos livros falando a respeito e ao final a gente vai resolver algumas questões. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Aqui, dizeres de Paulo Freire, trazendo então na sua obra Pedagogia do Oprimido a importância que o professor tem de estar ali em comunhão com seus alunos. Comunhão não é estar num pedestal ditando ordens. E aí, Paulo Freire aborda a relação dialógica, partindo de um diálogo entre professor e aluno, uma exigência existencial, encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos. Bom, aqui então Paulo Freire já deixa muito claro que ambos, professor e aluno, são sujeitos nesse processo. Logo, eu não tenho o professor como o protagonista. O professor ele vai interagir com esse aluno, ele não é o centro, porque eu tenho que focar no meu aluno, para que ele aprenda. Eu tenho que observar as suas necessidades e reais demandas, assim como as particularidades daquela escola. Então, não dá para o professor ele se enxergar apenas como o centro. Não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro. Lembrem que Paulo Freire falava da educação bancária. Quando eu penso numa relação professor-aluno, que é uma relação dialógica, o professor, ele vai sim trazer o conhecimento, mas trabalhando, abordando junto com os alunos e não simplesmente despejando, como se fosse um banco quando você vai fazer o depósito, você só deixa lá. Não, esse professor, ele vai trabalhar com muita dedicação, esse conteúdo, mas percebendo as necessidades, percebendo também os anseios desses alunos. Nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes. E aqui é um ponto muito interessante, porque quando a gente utiliza o Paulo Freire para os nossos fundamentos,
e falamos da relação dialógica, há uma crítica que fala que nós estamos pregando passar a mão na cabeça dos nossos alunos, sem compromisso, que as aulas então vão ser discussões paralelas ali, aleatórias, sem conteúdo negativo. Quando eu falo da relação dialógica entre professor e aluno, o professor vai prezar por um conteúdo de qualidade, por trabalhar com qualidade, organizar a sua prática sempre para que realmente as aulas não sejam apenas discussões aleatórias. Por que discussões? Porque esse momento, nessa relação dialógica, os alunos também vão interagir, também vão participar e terão voz na sala de aula. Para tanto, esse ensino, ele deve ser pautado numa organização em cima do conteúdo trabalhado e não apenas ideias ali soltas. Então, a gente preza sim pelo conteúdo, pela qualidade, mas prezando por essa relação mais próxima entre professor e aluno. Fundamentada no amor e na humildade, sim, a todo momento. Esse ensino humanizado, essa prática mais humanizada, prevendo essa relação entre professor e aluno, que seja tão mais próxima, ela é fundamentada no amor e na humildade. Ela tem um caráter afetivo, em que o professor não vai enxergar apenas a sala de aula como o lugar em que ele exerce o seu ofício, trazendo conteúdo, mas sim que ele vai se relacionar e contribuir para a formação desses alunos. O professor e o aluno são sujeitos no ato, inclusive para recriarem conhecimento. Sim, ambos são sujeitos, logo os alunos também podem ensinar. Os alunos também podem trazer seus conhecimentos para a sala de aula, para os seus debates, para trocar uma ideia ou para simplesmente contribuir com os conhecimentos abordados pelo professor. A ideia aqui, então, é romper com essa educação bancária que só deposita conhecimento, onde o aluno não tem vez. Ensinar não é transferir conhecimento. Não basta o conhecimento ser ensinado, ele tem que ser vivido, testemunhado. Por isso, então, que o Paulo Freire, ele valoriza tanto esse contato com esse aluno, reconhecendo as suas experiências, trazendo as vivências desse aluno para a sala de aula. Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando, respeitar a curiosidade do educando. Nesse processo ensino-aprendizagem, que eu tenho uma relação professor-aluno dialógica, eu valorizo muito a criatividade. Logo, eu tenho que propiciar que os meus alunos, então, criem. E para eles criarem, eles devem ter autonomia. Eu também tenho que prever um respeito, uma tolerância, porque há uma diversidade de alunos. Então, a gente preza por essa participação em que os alunos também contribuem com seus conhecimentos. A relação professor-aluno deve ser de respeito à autoridade do professor, não ao autoritarismo, ok? Nosso aluno vai ter autonomia, sim, para desenvolver, para criar, para participar, mas ele deve ter o respeito à autoridade do professor. E aí você pode pensar, ué, mas nessa relação aí tem autoridade? O professor sempre terá autoridade em sala de aula, pelo menos isso é o desejado. Paulo Freire não prega diferente disso, e quando nós falamos dessa relação professor-aluno dialógica, ela também não prevê algo diferente disso. O professor, sim, ele tem autoridade na gestão da sala, na gestão da classe. Logo, não significa que ele está acima em uma hierarquia, não significa autoritarismo. Então, guardem bem, nessa relação professor-aluno nós prezamos pela autoridade do professor, mas não pelo autoritarismo. E a gente tem que manter essa autoridade, lembrando que aqui não é uma bagunça, não virou um parque de diversões, não, é uma sala de aula onde o conteúdo será trabalhado, porém essa relação será humanizada, próxima, baseada no afeto. É necessário abrir-me à realidade desses alunos com quem partilho a minha atividade pedagógica. Aqui está a chave. O professor ele deve se abrir à realidade dos alunos, conhecendo essa realidade.
Uma vez que ele passa a conhecer a realidade, ele passa a perceber as necessidades. O professor é o condutor do processo de ensino e aprendizagem, visto que ele é quem exerce o contato direto com o aluno. Uma vez que ele vai conhecer essa realidade, que ele vai ter noção das particularidades, ele tem então um contato direto com o aluno, podendo atendê-lo e acolhê-lo. Nessa perspectiva, nós temos um educador afetivo, onde ele terá como características a reciprocidade, o respeito aos valores sociais, a confiança e o viés humanizado. Os alunos só vão então se engajar nesse processo uma vez que eles tiverem confiança, afetividade, sinta que essa confiança é recíproca. Aí eu estou falando de um viés humanizado, privilegiando essa relação dialógica entre professor e aluno. Outra característica importante é a solidariedade. Não há espaço para uma educação individualista. A ideia aqui é que todos aprendam juntos, todos contribuam, sempre lembrando que há uma diversidade, sempre lembrando que nós temos diversas experiências e o professor estará aberto para acolhê-las. O contato que liga o professor ao aluno comporta uma reciprocidade essencial, que é o princípio e a base de uma colaboração. Nesse momento, lembramos-nos das palavras de Aristóteles, em que o ensino é o ato comum do professor e do aluno. Olhem aqui, ato comum do professor e do aluno. Então, o ensino não acontece apenas com o professor liderando e transmitindo seus conhecimentos. O ensino só acontece quando eu tenho essa interação entre professor e aluno. E é isso que tem que ficar claro. A ideia aqui, gente, é romper com aquele padrão de professor que é autoritário e hierárquico, que fica lá na frente, na sala de aula, ditando as regras, disciplinando e que ainda, por fim, aplica aquela avaliação meritocrática, né? Que não avalia nada, mas quem tirou 10 é o excelente, quem tirou 5 nem deveria estar na escola porque é muito ruim. Essa é uma avaliação que não condiz com uma realidade humanizada de ensino. Então, sempre lembrando que é junto, o ensino envolve professor e aluno. Para Gadot, que também é um autor que trata do assunto, é um desafio ser professor ou professora no contexto atual, no sentido de prover meios que tornem a aprendizagem prazerosa e significativa ao estudante, visto que a competência do professor não está na capacidade de ensinar, mas nas possibilidades que constrói para que as pessoas possam aprender, conviver e viverem melhor. Ou seja, tem que fazer sentido na relação professor-aluno, onde há essa dialogicidade, onde há esse caráter humanizado. As aulas, o conteúdo trabalhado deve fazer sentido, devem ser significativos para que esses alunos se envolvam e também se encantem. A ideia não é ficar apenas no conhecimento, apenas no cognitivo, mas é também trabalhar as questões sociais, afetivas, emocionais e sim formar cidadãos que saibam viver, saibam conviver melhor. Reconhecer a identidade humana, ponto extremamente relevante, uma vez que eu tenho que manter a identidade do meu aluno, eu tenho que respeitar a cultura dele, as suas particularidades, ainda mais num país tão diverso como o Brasil. Logo, então, o professor ele deve trabalhar esse respeito. São necessárias novas práticas pedagógicas para uma educação transformadora que esteja centrada na condição humana, no desenvolvimento da compreensão, da sensibilidade e da ética, na diversidade cultural, na diversidade de indivíduos e que privilegie a construção
de um conhecimento de natureza transdisciplinar, envolvendo as relações indivíduo, sociedade, natureza, ou seja, a completude do ser. Como dito na tela anterior, eu não vou trabalhar apenas com o aprender, mas eu tenho que trabalhar com o desenvolvimento integral do ser, inclusive trabalhando também as questões de respeito à natureza, então as nossas identidades, mas também esse relacionamento com a natureza, pensando na nossa vida, pensando no viver. Por isso que é tão relevante uma atuação participativa, ó, palavras-chave aqui, hein? Se fosse para colocar palavras-chave, nós teríamos que pensar aqui na dialogicidade, que nada mais é que a relação dialógica, a relação de diálogo entre professor e aluno, participativa, democrática e flexível, em que todos participem, olha que todos participem coletivamente do processo de ensino e aprendizagem, que as práticas pedagógicas sejam dinâmicas, criativas e que possam sempre empreender e aprender a criança, o jovem e o adulto na sala de aula, não se esquecendo da coerência do método com o conteúdo, que chama o aluno à aprendizagem e, consequentemente, à atenção. O professor, então, deve envolver a integralidade desse ser, contribuindo com essa formação humanizada, de forma, então, que, trabalhando bem o conteúdo, com métodos que sejam encantadores, eu consigo a aprendizagem desse aluno. Logo, então, eu consigo sucesso no meu processo. Percebam, aqui não tem ninguém impondo nada. Aqui eu tenho professores que encantam com o seu método para aprendizagem. E aí, então, nós temos que trabalhar algumas questões. Sempre é muito importante reforçar aí os estudos com a resolução de questões. Você acaba fixando melhor o conteúdo e vendo também como as bancas trabalham esse tema. Então, vem comigo. A questão é de um concurso de 2018 para professor. Vai tratar do diálogo. O diálogo na relação professor-aluno não pode ser reduzido ao processo ação-reflexão, pois envolve também as dimensões intelectivas e emocionais. Não pode ser reduzido ao processo cognitivo de construção do conhecimento, pois dele depende a obtenção da formação integral do aluno. Não pode pautar-se exclusivamente na transferência do conhecimento do professor ao aluno. É preciso criar possibilidades para a produção de conhecimento. É um espaço de luta extremamente importante, pois a aquisição do conhecimento se dá por meio do conflito das diferentes visões e reconhece que o aluno é quem traz o conhecimento verdadeiro, fruto de sua experiência de vida. Então, qual alternativa você assinala como a correta? Tcharam! Pois bem, vamos aqui. A nossa alternativa correta é a C. Por quê? O diálogo, nessa relação professor-aluno que nós estudamos, ela não pode pautar-se exclusivamente na transferência do conhecimento do professor ao aluno. Por quê? Entende-se que na relação professor-aluno, o aluno ele também traz a bagagem da sua vida, das suas experiências e vai contribuir com esses conhecimentos. Então, não é apenas o professor que contribui com o aluno, com a aula e que traz conhecimentos. O aluno também pode participar. É preciso criar possibilidades para a produção de conhecimento. E aí que entra o método do nosso professor. Ele tem que trabalhar de forma que encante, que chame, que chegue próximo dos nossos alunos. Como? Ele vai respeitar, ele vai tolerar as diversidades, ele vai ouvir esses alunos, entender os anseios e as realidades deles também e permitir essa participação, sendo um professor mais flexível, permitindo aquela aula mais leve, fluida, onde que os alunos também são ali os sujeitos.
Então, considerando aqui, a C está corretíssima. A A não pode ser reduzida ao processo ação-reflexão, pois também envolve as dimensões intelectivas. Vejam, a gente tem que promover o processo de reflexão. A ideia aqui nessa relação professor-aluno é justamente poder contribuir com a formação de cidadãos críticos e reflexivos. Mas aqui a nossa alternativa ficou muito rasa. E também ela vem com o não, que já exclui qualquer possibilidade. O B não pode ser reduzido ao processo cognitivo de construção do conhecimento, pois dele depende a obtenção da formação integral do aluno. Pois é, mas não é só o cognitivo que vai contribuir com a formação integral do aluno. A formação integral do aluno vai trabalhar o cognitivo, sim, mas vai também trabalhar os aspectos sociais, emocionais, que também são muito importantes. D, é um espaço de luta? Jamais. A relação professor-aluno, a gente não tem luta. Aqui a gente tem uma convivência saudável. E, reconhece que é o aluno quem traz o conhecimento verdadeiro, fruto de suas experiências? Tá, mas o professor também traz o conhecimento e eu não posso afirmar integralmente que esse conhecimento vai ser verdadeiro, mas vai ser fruto da experiência. Então, ela está errada. Questão 2 de um concurso de 2015 para cargo na pedagogia. Na escola, a interação professor-aluno, e olhe, preste atenção, porque a gente chama relação professor-aluno ou interação. A gente tem que partir de uma relação interativa de comunicação, de dialogicidade entre professor e aluno, onde o professor vai conduzir o processo de ensino-aprendizagem, mas o aluno também atua, também participa. É imprescindível para que ocorra sucesso no processo de ensino-aprendizagem. Ótimo! De acordo com a teoria de Paulo Freire, a relação professor-aluno... E aí, por que a gente frisa tanto essa questão trazendo Paulo Freire? Porque normalmente as bancas do seu concurso vão cobrar o Paulo Freire mesmo falando desse assunto. A. Fomenta o desenvolvimento de atividades que envolvam os alunos de forma integrada e a orientação para que desenvolvam a expressividade, a emoção, a personalidade e o pensamento criativo. B. Apresenta a relação social como condição para o desenvolvimento das funções psíquicas. A participação do outro social é crucial na apropriação do conhecimento. C. Tem o aluno como centro do processo, não estabelecendo relação direta com o professor, que é um orientador. Essa C já está completamente errada, né? D. Baseia-se no condicionamento via estímulo-resposta do método de ensino programado, que poderia ser praticado sem a intervenção do professor. Calma lá, o aluno realmente é o centro do processo, mas o professor também é sujeito nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, quando eu falo na relação dialógica, eu não estou falando que o professor nem precisa intervir, não precisa participar, não, é junto. Então, não vamos aí para os extremos, né? Então, a gente já pode desconsiderar essa D. E. Valoriza o diálogo como instrumento para a constituição dos sujeitos. Acredita-se que o diálogo seja um fenômeno humano capaz de mobilizar o refletir e o agir de homens e mulheres. Tá, vamos ver então qual que é a nossa correta, qual você assinala. Ficou bem claro, né, gente? Aí, vejam comigo aqui fomenta o desenvolvimento, atividades que envolvam os alunos de forma integrada e a orientação para que desenvolva a expressividade, a emoção, a personalidade e o pensamento criativo. Tá, vejam que ela tá bem confusa. Em momento algum a gente falou aqui dessa forma. Essa alternativa A colocou um monte de conceito e não explicou nada. A B, ela tá muito confusa porque ela fala que a relação social é crucial na apropriação do conhecimento e a gente sabe que não é bem assim. Muito confusa mesmo. A B. Então, a nossa resposta correta é a D, em que a relação professor-aluno, ela valoriza o diálogo sendo um instrumento
para a constituição dos sujeitos. O diálogo é um fenômeno humano capaz de mobilizar o refletir e o agir de homens e mulheres. Vejam, então, que trabalhando as questões é como se nós estivéssemos estudando novamente. E talvez você não tenha tido muita clareza lá no conteúdo no momento da aula, do seu estudo, e com a questão você consegue ali incorporar, né, aquele conceito. Então é muito importante a resolução de questões. Bom, eu encerro aqui a aula de hoje. Agradeço a sua companhia, é sempre uma alegria estudar contigo. Te desejo boa sorte nos teus estudos e boa sorte na sua prova também, mas foco e continue estudando aí. Gratidão por esse momento, até mais.